Fala aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Renato Santana. Pessoal, fiz um vídeo aí falando sobre a norma tá equivocada, a norma tá errada. Agora eu vou falar o porquê que a norma tá errada. Se vocês vai entender no sentido que eu vou falar profissionalismo. Aqui a gente veio para falar isso, tá? Não é de hoje que eu venho notando que se trabalhar com uma modulação de 60, de 600, o seu forro, ele empena a partir de 1 ano, 2, 3 anos, ele começa a empenar. Sabe por quê? Eu vou falar uma das questões que eu já notei isso. A placa, ultimamente, todas as marcas praticamente, não vou citar nomes por causa que a gente também não está aqui para defamar ninguém, mas está para falar a verdade sobre a norma. E aí depois vem jogar a culpa em cima de quem montou. Por quê? Porque aí vai sobrar para quem montou ou para quem vendeu aquele conceito, aquele procedimento. A modulação de 600, ela não tem estrutura no espaçamento entre esse vão que fica de resistência mecânica da própria placa. Mas a norma apoia esse uso, essa modulação. A partir que a norma apoia esse uso, essa é a garantia que a gente passa para o cliente que está na norma, beleza? Só que vocês iam gostar se vocês pegassem a sua casa, fizesse desse jeito, pegasse um tapete de forro desse tamanho aqui, começasse a ondular depois de 2, 3 anos, por causa do clima, do ambiente, dependendo, ninguém vai gostar, né? Isso é uma situação que ninguém gosta de comentar. Eu pedi para vocês no vídeo anterior, muitos me perguntaram, me questionaram por que eu estou trabalhando na modulação de 45. Por quê? Porque essa placa tem 1,80. Então, 45 mais 45 mais 45 vai dar 1,80. Se eu fosse utilizar a placa de 2,40, eu ia trabalhar na modulação de 40 e 40. 2,40, a placa de 2,40, ia trabalhar na modulação de 40 em 40. Nessa soma final, dá 2,40 metros, tá? Então, vocês entenderam? Então, a gente eu, pelo menos, parei há 3 anos de estar trabalhando com modulação de 600. Por esse motivo, tá? Modulação de 600, não faço mais. Já vou cobrar na minha montagem, que eu vou trabalhar com modulação de 400 ou de 450, que é 45, tá? Pindural, saída do pindural a 30 centímetros da tabica e depois o outro a 1,15 m, 1,18 m, aí depois de novo 1,15 m, 1,18 m. E outra, as canaletas intercaladas, nesse quesito aqui, a gente pelo menos calculei que eu não ia ter uma perca. O que eu fiz? Parti um perfil, já mostrei no vídeo anterior, cortei ele no meio, comecei com o perfil inteiro, vamos lá mostrar para vocês. E depois a outra metade, que é 1,50 m. Nisso, material, nesse quesito, né? Nessa somatória, 1,50 m, eu aproveito uma peça a 1,50 m. Depois eu tenho mais uma peça de 3 metros. Aí vai dar 1,50 m mais 3 metros, 4,50 m, mas depois morre 1 metro no final. Aí vai dar 5,50 metros, eu não perco nada, né? Então eu consigo modular. Isso é uma das questões que vocês têm que saber antes de executar um trabalho, tentar modular a estrutura para não sobrar material, para não perder, tá? E a questão é essa, pessoal. Não trabalho mais com modulação de 600 pelo seguinte: as placas de gesso no Brasil não têm estrutura como antigamente, há 5 anos atrás, onde as placas tinham mais resistência mecânica a intempéries do tempo e ação do vento. Aqui a gente está numa área aberta que tem uma viga, que ali não tem como a água vir e chegar. Porém, isso daqui vai ter o quê? Vai ter umidade do ar? Talvez. O cliente ele vai usar uma porta aqui, ele vai fazer aqui uma porta de correr, um portão. Porém, independente se esse forro fosse
dentro da sua casa ou não, eu não trabalharia. Eu vou mostrar para vocês que eu também fiz o forro lá em cima, olha lá, ó. Tudo com modulação de 40. Lá as placas é de 2,40. Então a cada 40 intercalado eu fiz modulação de 40, tá? Olha para você ver a altura. Aí entra a questão. Vou mostrar para vocês agora como que a gente trabalha em norma. E aí depois vocês me falam se a norma não tem que revisar esse procedimento de placa. Vocês podem olhar nas obras na Europa, para fora. Dificilmente o pessoal trabalhar com modulação de 600. O Brasil, ele aceita. Só que quem fica com o erro é o cliente. E quem leva a fama é a gente que monta. Muitos montadores sabem disso, não gostam de falar, porque senão ele não vai vender o peixe dele, tá? Mas isso, ele está fazendo um erro com ele e com o cliente e com o sistema. Porque a partir do momento que ele para de fazer essa prática de utilização, porque está dando coisa errada, ele vai falar assim, honestamente, o procedimento. Se o cliente não quiser assinar um documento perante que ele está concordando com isso daí, ok. Só que a norma que garante isso, a BNT, ela pode ser feita com 600. Aí onde que eu falo que está o erro. Então a norma tem que rever essa situação, tá? Os materiais hoje, nas indústrias que a gente tem no Brasil, eles não têm estrutura de fibra de reestruturamento na chapa de gesso para aguentar a modulação de 600. Pronto, falei. Se ninguém quiser gostar, quiser dar dislike, quiser não gostar que eu falei isso, mas eu tinha que falar, tá? Porque eu não aplico mais, eu não vou seguir com esse erro para mim, pelo menos eu não vou continuar com esse problema. Eu quero uma obra boa, uma obra que dure, uma obra que me traga benefício, me traga resultado, tá? Então eu vou mostrar agora um pouco da BNT aqui, das normas que eu tenho aqui, de material que a gente está trabalhando. Vamos lá ver. Ó, pessoal, vou ser bem curto, reto aqui, ó, só para vocês entenderem. Existe a norma, quando a gente fala, eu vou pegar um exemplo da empresa que a gente está fechado aqui com o sistema completo de forro, de parafuso de fixação aqui. Ó, o que é BNT? Esse daqui, ó, ABNT, NBR 15217, tá? O F530, espessura 0,50 da chapa por 3 metros, tá? Aí temos aqui um exemplo, aqui na Alf, que é um outro distribuidor. Tem também, a norma dela tá grifada lá dentro, ó, não dá para ver qual é, mas tá grifada lá dentro. Temos aqui o regulador que nós está utilizando, tá meio normatizado, tá? E olha esse regulador que eu quero mostrar para vocês, quando o barato sai caro. Eu tenho esse regulador já para me falar de exemplo nos vídeos. Eu já tenho um vídeo falando isso aqui, ó. Nem norma tem. Olha a qualidade péssima do aço, da presilha. Se isso daqui, com o tempo, ele resseca e quebra. Tá vendo o produto pirata? Não presta, né? Olha lá, ó. Eu tenho aqui as emendas. A NBR 15785. Eu tenho aqui a NBR dos parafusos 15758. E também a placa, para vocês verem, ó, tá na norma. A NBNT 14715, tá? A placa ST, fabricada no Brasil, de 12,5 por 1,20, tá? Que é a espessura da placa. Então, a gente, mesmo trabalhando na norma, seguindo todos esses procedimentos, podemos correr um sério risco, tá? Então era isso que eu queria falar contigo hoje, com vocês, pessoal. E aí depois eu vou mostrar num vídeo esse macete aqui, quando a gente não tem aquele regulador. Aí eu vou deixar para outro vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa um like e comenta aí sobre o que eu falei tudinho nessa abordagem. Steel na veia.